Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, feliz ano novo, né? Fico feliz de estar aqui com vocês agora em 2025. Espero que todos tenham feito votos para um cálculo 2 excelente esse ano 2025. Espero que todos estejam empolgados para tirar muitos excelentes agora em cálculo 2. Bom, lembrando, tá, que ano passado, na nossa última aula, eu lancei um desafio para vocês e disse que iam ser premiados os alunos, os 3 primeiros que entregassem. Hoje vai sair o resultado. Não agora, mas na metade da aula, mais ou menos ali, eu vou interromper um pouco a aula rapidamente e eu vou chamar aqui os 3 primeiros. Quem são os 3 primeiros? Aqueles que acertaram a questão e que entregaram por primeiro. Tá? Então, se eu não me engano, foram 7 alunos que entregaram o desafio. Desses 7, 5 acertaram. E aí, desses 5, eu vou chamar os 3 que entregaram por primeiro. Caso um deles não esteja presente, aí eu vou chamar o próximo. Tá? O que entregou em 4º lugar, depois vou chamar o próximo, o que entregou em 5º lugar. Tá bom, gente? Mas já fiquem avisados que ainda hoje eu vou chamar o pessoal aqui na frente para fazer algumas perguntas, enfim, aquilo que a gente já tinha combinado. E qual vai ser o assunto de hoje? Na aula passada a gente falou sobre funções vetoriais. Então hoje, gente, finalmente a gente vai começar a ver limite. Limite derivada de funções vetoriais. Então, professor, a gente vai ver limite derivada no mesmo dia? Sim. Mas por quê? Porque é muito simples, é muito fácil. Vocês já vão entender por quê. Mas antes de eu falar de limite derivada, eu queria começar falando sobre algumas operações vetoriais. Então a gente vai começar por aí. Aí eu vou começar aqui no quadro. A gente vai começar a discutir algumas operações vetoriais que você pode fazer com aquelas funções. Operações com funções vetoriais. Bom, a gente poderia até fazer uma revisão, mas não precisa, né? Todo mundo ficou estudando aí durante o Réveillon, cálculo 2. Então, só relembrando, a última coisa que a gente estudou foram funções desse tipo aqui, ó. Por exemplo, alfa de t igual t quadrado, 0 e elevado a t. Beta igual a t seno t e elevado a t. Então, olha só. Nesses casos aqui, eu te dei 2 funções vetoriais. Por que funções vetoriais? Porque para cada parâmetro t, ele está associado a um vetor, a um ponto que sai da origem e chega num ponto. E esses vetores, né, juntando todos, eles formam uma curva, que a gente chamou de gráfico da função. Nesses 2 exemplos que eu dei aqui, tanto para alfa quanto para beta, essas funções elas são tridimensionais. Eu poderia também colocar uma função bidimensional, ou na 4ª dimensão, 5ª, 6ª, enfim. Tem várias possibilidades. Mas eu também poderia escolher uma função assim, ó, f de t igual a t ao cubo. Nesse caso aqui, essa função, eu não vou considerá-la uma função vetorial. Por quê? Porque ela associa um parâmetro t a um número, a um escalar. Ela não me dá um vetor de 2 dimensões ou mais. Então, por isso, essa função aqui, ao invés de eu chamar ela de função vetorial, eu vou chamar de função escalar. Então, f de t, nós vamos chamar de função escalar. Então, nós podemos pegar essas funções, tanto as funções vetoriais quanto a função escalar, e começar a desenvolver algumas propriedades. Por exemplo, claro que aqui a gente só vou dar os exemplos, né? Eu não vou fazer nada formal, pelo menos não aqui no quadro. Se eu te der esse vetor alfa, essa função vetorial alfa e essa função beta, e pedir para você, isso aqui são exemplos. Se eu pedisse para você, calcule para mim a função alfa mais beta. Ou seja, se eu pedisse para você somar 2 funções vetoriais, você saberia fazer isso?
A primeira você poderia pensar, professor, não sei fazer, porque até então a gente não precisou somar funções vetoriais. Tudo bem, mas mesmo que você não tenha precisado, mas só olhando aqui para alfa e para beta, eu tenho certeza que se eu pedisse, você saberia fazer essa conta. Por quê? Porque por mais que a gente não tenha visto a soma de funções vetoriais, mas você sabe somar vetores. E como é que soma vetores? É só somar em cada coordenada. Então, provavelmente é isso que você faria, e faria de forma correta. Então, a soma de alfa mais beta seria um vetor, onde eu somaria t² mais t. t² mais t. Depois, 0 mais seno. Bom, 0 mais seno é só o seno. E por último, e elevado a t mais e elevado a t, que vai dar 2 vezes e elevado a t. Então, você consegue simplesmente somar duas funções vetoriais e no final isso vai te dar uma outra função vetorial. O que mais dá para fazer com essas funções? Bom, você poderia também multiplicar um escalar por uma função vetorial. Por exemplo, eu poderia multiplicar 2 vezes a minha função alfa. Como é que seria isso daqui? Basta eu pegar meu escalar 2 e multiplicar em cada coordenada. Então, na primeira ficaria 2 vezes t², 2 vezes 0, que é 0, e 2 vezes e elevado a t. Ficaria assim. Só que outra coisa que eu poderia fazer, e eu acho que talvez isso aqui seria um pouco de novidade, é pegar essa função f e multiplicar com a minha função alfa. Então, eu poderia pegar a minha função f e multiplicar com a minha função alfa. Aí você ia me dizer, professor, mas a gente não definiu ainda direito o que é uma multiplicação de dois vetores. Tudo bem, mas f não é um vetor. F é uma função escalar. Então, quando você pega uma função escalar e multiplica por uma função vetorial, você vai fazer a mesma coisa que você fazia com o escalar. Você vai pegar a função e multiplicar em cada componente. Então, nesse caso, ó, eu vou pegar t² e multiplicar por t². Aí vai ficar t elevado a 5. Depois, t³ vezes 0. Isso vai dar 0. Depois, t³ vezes e elevado a t. Que aí é t³ e elevado a t. Então, olha que interessante. Você pode pegar uma função escalar e multiplicar com uma função vetorial. E o resultado ainda vai ser uma função vetorial. Outra coisa que você pode fazer é pegar as funções vetoriais, αt e βt, e calcular o produto escalar entre eles. Você vai calcular da mesma forma que você calculava para vetores. Você vai pegar a primeira coordenada de alfa e multiplicar pela primeira coordenada de beta. t² vezes t é t². Aí, mais 0 vezes seno é 0. Então, não vou colocar nada. E elevado a t vezes e elevado a t é a mesma coisa que e elevado a 2t. Já que vai ficar, conserva o e, multiplica, soma t mais t, vai ficar 2t. Então, ó, acabei de fazer um produto interno. E aí você poderia fazer várias coisas. Outra coisa interessante que você poderia fazer era isso daqui. Você poderia calcular também uma composição. Você poderia fazer beta composta com f de t. Ó, perceba, eu não estou compondo beta com alfa, não. Eu estou compondo beta com a minha função escalar f. É isso que eu estou fazendo. Como é que seria isso? Bem, onde tiver o meu t, eu não vou mais colocar t, eu vou colocar f de t. Mas quem é f de t? É t². Então, onde tiver o t, eu vou colocar t². E nesse caso, isso vai me dar um vetor também, uma função vetorial, onde vai ser t², depois seno de t², e depois e elevado a t². Pronto, isso aqui só são alguns exemplos de algumas propriedades que você pode fazer com as funções vetoriais. Outra que não está aqui, mas que você poderia fazer, é o produto vetorial. Eu poderia fazer alfa vetorial beta. E o que é o produto vetorial? O produto vetorial seria um terceiro vetor, onde esse terceiro vetor ele é, ao mesmo tempo, perpendicular tanto a alfa quanto a beta.
Só que perceba que nesse caso, tanto o alfa quanto o beta, eles estão mudando. Porque para cada parâmetro t, essas coordenadas estão mudando. Só que mesmo que eles estejam mudando, o meu vetor produto vetorial ainda também vai estar perpendicular aos dois. Porque ele também vai variar conforme t. Enfim, mas isso aqui é só mais uma propriedade que você poderia fazer calculando o produto vetorial desses dois aqui. Aí vamos para o slide agora, só para a gente resumir isso que a gente falou. Então, olha só, nossa aula hoje é a aula 8, e nós estamos falando sobre limite e derivada de funções vetoriais. Começando com algumas operações. A primeira é da adição. Então, a gente já viu como é que você vai fazer essa adição. Você vai somar em cada coordenada. Depois, multiplicação por escalar. Basta você multiplicar em cada coordenada. Depois, multiplicação por uma função escalar. Basta você pegar a sua função escalar e multiplicar em cada coordenada. Ou seja, aqui nesse exemplo, ó, o alfa é seno, cosseno e t. O f de t é t mais 1. Então, vai ficar t mais 1 vezes seno, t mais 1 vezes cosseno, t mais 1 vezes t. Aí, nesse caso, distribui e fica t quadrado mais t. Outra, produto interno. Ó, nós podemos fazer produto interno. Nesse caso, se eu fizer produto interno de alfa com beta, vai ficar minha função t. No caso do produto interno, quando eu faço produto interno, o resultado me dá uma função vetorial ou uma função escalar? O que vocês acham? O que deu o resultado aqui? Me deu um vetor no final aqui? Não. Me deu o quê? Uma função escalar. Então, o produto escalar entre funções vetoriais vai te dar uma função escalar. Agora, o produto vetorial de funções vetoriais vai te dar uma função vetorial também. Então, isso aqui é um exemplo. Ó. Então, como é que você faria o vetorial desse alfa com esse beta? Basta você pegar essa matriz, na primeira linha, IJK, na segunda linha, seno, cosseno e t, na terceira linha, cosseno menos seno e 1. Calcula o determinante e o resultado vai ser esse daqui que está aparecendo para vocês. Então, note que o produto vetorial, ele é essa função aqui. Então, conforme o meu t vai variando, o meu alfa muda de posição, o meu beta muda de posição, mas esse vetorial também muda de posição. E aí ele sempre vai ser perpendicular ou ortogonal aos dois ao mesmo tempo, conforme a definição de produto vetorial. Alguma dúvida aqui, gente? Até agora de boa, né? Só fazer o que a gente vai fazer com vetores. Então tá bom. Bora agora falar sobre limite, que essa que é uma das partes principais da aula de hoje, é falar de limite. Então, para falar de limite, vamos supor que você tem uma função vetorial e você já sabe, da aula passada, que uma função vetorial ela tem um gráfico. Então, olhando aqui para o quadro, a gente vai desenhar o gráfico de uma função vetorial. Então, digamos que o gráfico de uma função vetorial ele é uma curva qualquer. Vamos dizer, então, que ele seria algo mais ou menos assim. Então, vamos dizer que essa curva que vocês estão vendo é o gráfico de uma função vetorial. O que significa, então, que cada ponto desse daqui, cada ponto que aparece, existe um vetor associado a cada ponto. Então, por exemplo, para esse ponto aqui da curva, existe um vetor alfa t, que sai da origem e chega nesse ponto. E conforme meu t vai variando, vai aparecendo vários vetores, e esses vetores vão desenhando essa curva que está aparecendo aqui em verde para vocês. Isso daqui nós já sabemos. Agora, vamos imaginar que eu tenho um ponto fixo dessa curva. Vamos imaginar que eu tenho um ponto fixo bem aqui. A esse ponto da curva, um ponto fixo, existe um vetor que sai da origem e chega nele. Esse vetor eu vou chamar de vetor L. Esse pontinho aqui a gente poderia até nem pertencer à curva, desde que a curva ela estivesse envolvendo ele, de certa forma. Mas, ainda assim, aqui eu estou colocando como um ponto da curva, não tem problema. Mas eu só quero dizer para vocês que esse ponto aqui define esse vetor, que vai da origem até ele. E esse vetor aqui eu estou chamando de vetor L. Esse vetor L é um vetor fixo. Ele não vai sair da posição, ele vai ficar lá.
Já esse meu vetor αt, não. O meu vetor αt, ele vai ficar se movimentando. Conforme vai mudando o meu parâmetro t, esse vetor αt, ele vai se modificando. Ele vai caminhando ao longo da curva. Então, por exemplo, se eu fizesse t variar, depois esse vetor ia sair daqui, depois ele ia para cá, chegar nesse ponto, depois ele ia para cá, chegar nesse outro ponto, depois ele ia para cá, chegar nesse ponto, depois ele ia chegar nesse ponto aqui. E vocês já estão entendendo o que vai acontecer, né? Esse ponto aqui, ele vai se aproximando cada vez mais desse daqui. Quando esse ponto vai se aproximando desse, então o αt, ele vai se aproximando cada vez mais do meu vetor L. Ora, mas essa ideia de aproximação, quando eu aproximo o t de um parâmetro t0, o meu αt se aproxima de um vetor L. Isso é justamente o quê? O conceito de limite. Isso é a ideia de limite. Então, se eu disser que o meu alfa ele está se aproximando de L, conforme eu me aproximo de um parâmetro, é a mesma coisa que escrever assim, ó, limite de αt quando t tende a t0 é igual a L. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando o meu parâmetro t se aproxima de um parâmetro t0, esse meu vetor αt, ele vai se aproximando cada vez mais do meu vetor L. Esse vetor L está parado. Então, a minha função αt, ela vai tendendo ao vetor L. Tudo bem, gente? Então, é assim que a gente está fazendo. Eu também trouxe isso aqui no GeoGebra. Vou mostrar para vocês uma animaçãozinha usando essa ideia de limite. Então, ó, vai aparecer para vocês, ó, digamos que você tem uma curva. Essa curva aqui, ó, em preto é o gráfico, né? A minha função vetorial é essa função verde aqui, ó. Então, ele vai se movimentando. Tá aqui, ó, está se movimentando. Esse vetor azul é um vetor L, ele está fixo. Aí eu pergunto para vocês, esse meu vetor verde, ele está se aproximando do vetor azul? Sim ou não? Sim, ele está se aproximando. E vai chegar um momento, ó, que eles vão até coincidir um com o outro. Então, eu posso afirmar que para um determinado valor de t, esse meu vetor αt, que é o meu vetor verde, ele vai tendendo ao vetor azul. Ele vai se aproximando do meu vetor azul. Então, isso é limite. Agora, uma outra forma que eu poderia enxergar essa aproximação era pegar um novo vetor. Esse novo vetor vai ser o vetor diferença, ou seja, vai ser o vetor R menos L. Vou mostrar ele para vocês aqui. Ó, ele está de vermelho. Esse vetor em vermelho, gente, é o vetor diferença, ou seja, é o vetor verde menos o vetor azul. Aí me dá esse vetor vermelho. O que significa que quanto mais afastado esses vetores estão, maior é o meu vetor vermelho. Ó, maior é o meu vetor diferença. Quanto mais afastados eles estão, maior é o meu vetor diferença, maior o tamanho dele. Ao mesmo tempo, quanto mais próximo esses vetores estão, menor é o meu vetor vermelho, menor é o tamanho dele. Então, eu poderia dizer, veja se você concorda comigo, que dizer que o limite de R, quando t tende a t0, tende a L, o R tende a L, é a mesma coisa que dizer que a norma desse vetor vermelho aqui, ela é igual a zero, tende a zero, que o limite da norma é igual a zero. Ou seja, quando o meu vetor verde se aproxima do meu vetor azul, esse vetor vermelho ele está tendendo ao vetor nulo. O tamanho dele está tendendo a zero. Isso está acontecendo. Em outras palavras, eu estou dizendo que se esse limite existe, é porque é equivalente a dizer que o limite da norma meu vetor αt menos L, quando t tende a zero, isso é igual a zero.
Então, dizer isso daqui é equivalente a dizer isso daqui. Quem é esse vetor alfa t menos L? É o vetor diferença. Ou seja, é o vetor que sai aqui do ponto amarelinho e vai para o ponto laranja, que eu estou chamando de vetor alfa de t menos L. Quanto mais próximo alfa t está de L, menorzinho é esse vetor azul. Até que a norma dele, ou seja, o tamanho dele, ela está tendendo para zero. Até aqui tudo bem? Aí tá, só que vocês vão me dizer, professor, ok, já entendi essa definição de limite, só que tem uma coisa que está faltando aqui, porque lá em cálculo 1, quando eu aprendi limite, eu aprendi usando épsilons e deltas. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse aqui como é a definição usando épsilons e deltas, porque eu tenho saudade de épsilons e deltas. Tudo bem, não tem problema. Então, formalmente falando, isso daqui, dizer que esse limite existe, é dizer o seguinte, ó. Dado épsilon positivo, olha quem está aparecendo aqui agora, quem vocês estavam sentindo falta, né? O épsilon aqui, ó. Dado épsilon positivo, existe um delta positivo, tal que quando t menos t0 é menor que delta, e aqui também maior que zero, isso implica que a norma de alfa t menos L é menor que epsilon. Então, essa aqui é a minha definição formal. O limite, se eu digo que o limite existe igual a L, significa dizer que dado o epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que quando t se aproxima de t0, tão próximo quanto eu queira, então o meu alfa t também se aproxima de L, ou seja, a norma deles fica menor que epsilon. Olha, lembrando que esse módulo aqui, ele é maior que zero, o que significa que o meu t, ele nunca vai ser o t0. O meu t, ele nunca vai ser o t0. Agora, o meu alfa t, ele pode ser igual a L, ele pode coincidir, mas aqui não vai coincidir. Tudo bem, gente? Então, na prova, vocês preferem o que? Essa definição ou épsilons e deltas? Épsilons e deltas, né? Com certeza. Ok, então, você pode ficar com essa definição aí na sua mente. Vamos aqui para o nosso slide de novo. Então, ó, falando sobre limite, já comentei com vocês, você tem uma função vetorial alfa, A é o número real. Nós vamos dizer que esse limite de alfa, quando t tende a A, é o vetor L, se, conforme t se aproxima de A, a imagem alfa t se aproxima de L. Simbolicamente, é isso daqui que está acontecendo. Então, está aí os dois vetores, o alfa t e o L. Nós temos também o vetor diferença entre eles. E dizer que um está próximo do outro é dizer que esta norma aqui está tendendo a zero, ou seja, essa norma ela está diminuindo cada vez mais. Opa, aqui, ó, essa norma está diminuindo cada vez mais. A definição mais formal, então, vai ser essa daqui, do limite. Ou seja, para todo epsilon positivo, vai existir um dado positivo, tal que essa implicação ela está ocorrendo. Ok, mas agora você vai me perguntar, tá bom, professor, já entendi o que é o limite, já entendi a ideia, já entendi a definição formal. Agora a pergunta é, como é que eu calculo o limite de uma função vetorial? Para responder essa pergunta, a gente vai usar dois resultados. O primeiro é uma proposição. Essa daqui, ó. Coisa que a gente já colocou no quadro, apesar de que a gente não demonstrou, mas a gente meio que deu o caminho, digamos assim, né? Então, olha só, a primeira proposição é essa. Se o limite de alfa t, quando t tende a igual a L, isso aqui é equivalente a dizer que a norma está tendendo a zero. Ou seja, que esse limite aqui é igual a zero. Tudo bem? Isso nós já vimos, está lá no quadro. Agora, a partir dessa proposição, eu vou demonstrar o teorema principal de hoje. Então, o teorema principal de hoje é esse daqui, gente. Vamos nos concentrar nele agora. Olha o que ele diz. Considere alfa t igual, isso aqui é alfa t, uma função vetorial, e vamos dizer que L é um vetor. Bom, se L é um vetor tem coordenadas. As coordenadas dele são L1, L2, L3 até Ln. Está aqui. Aí olha só o que diz o teorema. Ele vai dizer que o limite de alfa t, quando t tende a é igual a L, ocorre se e somente se, ou seja, é equivalente a dizer que esse limite aqui está ocorrendo. Limite de x e t, quando t tende a é igual a Li. Isso para todo i de 1 até n. Aí você vai dizer, a pessoa não entende nada desse teorema, o que ele diz. Ele é importante mesmo? Sim, ele é muito importante. A gente vai explicar mais ele agora no quadro, mas ele é muito importante. Olha só,
nós estamos supondo agora que αt é uma função vetorial de n coordenadas. Então, ela vai ter coordenada x1, x2, até xn. Nós também estamos considerando um vetor L. Esse vetor L também tem coordenadas, e é L1, L2, até Ln. Isso aqui é natural, gente. Ó. Exemplo. Digamos que eu pedisse para você assim, ó. Calcula para mim limite de t quadrado, t e 3. Quando t tende a 2. Olha, por mais que a gente não tivesse tido aula de limite ainda, você saberia calcular esse limite aqui, ou pelo menos intuitivamente. Quanto é que você diria que é esse limite aqui? Quanto é? Essa função vetorial, nessa tendência, ela tende a que vetor? Quem você chutaria? 4. Que mais? 2 e 3. Tá, se eu fosse chutar, eu não sei calcular limite ainda, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que esse limite aqui é igual a 4, 2 e 3. E eu lhe digo, você acertou. É isso mesmo. O que foi que você fez na sua mente? Ah, professor, eu só fiz calcular o limite para essa primeira função, para essa segunda função e para essa terceira função. Calculando para cada uma delas, deu esses resultados aqui. E é isso mesmo. Mas é isso que diz o teorema. O teorema lá, ele diz isso daqui. Ele diz que você pode fazer isso. Ou seja, o teorema te diz que para calcular o limite de uma função vetorial, basta você calcular o limite de cada coordenada. Só isso. O que é muito importante, muito interessante. Porque se não fosse esse teorema, gente, calcular limite para uma função dessa é épsilons e deltas. E aí a gente vai ter que dar um jeito, né? Mas tá, isso aqui só foi um exemplo. Bora voltar para o teorema. Então, olha só, o que diz o meu teorema? Diz que o limite de αt, quando t tende a t0, é igual a L se e somente se o limite de cada coordenada existe e é igual a Li. Isso para indo de 1, 2 até N. Então, esse aqui eu só transcrevi o teorema que já estava no quadro. A gente não vai demonstrar esse teorema, não vamos demonstrar, mas eu vou dar só uma ideia de demonstração para vocês. Só para não dizer que também que a gente não viu nada, já que esse aqui é o teorema principal. Então, para você provar esse teorema aqui, você precisa de uma única não, mas principalmente de uma relação. Qual é a relação? Essa daqui, ó. Vamos dizer que você tem esse módulo aqui, xi de t menos li. Esse módulo aqui é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada de xi de t. Vou escrever mais para cá só para ter mais espaço. Ó, então isso aqui que eu vou fazer com vocês é só uma ideia de demonstração. Ideia da demonstração. Tá, então qual é a ideia? Eu vou pegar esse módulo aqui, que é xi de t menos li. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de xi de t menos li ao quadrado e tira a raiz. É a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui eu não mudei nada porque módulo é a mesma coisa que isso. Agora, daqui eu posso afirmar que essa raiz quadrada é menor ou igual que essa outra raiz quadrada, que vai ser x1 de t menos L1 ao quadrado, mais x2 de t menos L2 ao quadrado, aí mais, vai embora, até chegar xi de t menos li ao quadrado, mais, por último, xn de t menos ln ao quadrado.
está aqui, raiz quadrada. Gente, por que que essa raiz quadrada é menor ou igual que essa daqui? Porque se você reparar, nas duas você tem uma raiz quadrada. E nas duas você tem esse elemento aqui, ó. Ele está aqui e ele está bem aqui. É a mesma coisa. Esse e aquele. Só que a diferença é que no lado direito, além desse elemento, você tem vários outros parecidos com ele, somados com ele. E cada um desses outros é sempre ao quadrado. Que significa que cada um deles é sempre não negativo. Então, se eu somo valores não negativos, isso aqui fica menor ou igual. Isso aqui fica menor ou igual que isso. Ou seja, no mínimo, isso aqui ou vai ser igual ou vai ser maior. Já que eu estou somando esses elementos aqui. Só que essa raiz quadrada que vocês estão vendo, nada mais é do que a norma de αt menos L. Então, eu tenho essa relação. Essa relação ela é a resposta para o meu teorema. Por quê? Porque se eu quero provar, ó, vamos supor que esse limite aqui existe. Se esse limite existe, então essa norma aqui, ela vai para zero. Se essa norma aqui vai para zero, esse módulo aqui também vai para zero. Porque esse módulo é menor ou igual que a norma. E é maior ou igual que zero. Pelo teorema do confronto, se aquela norma vai para zero, isso aqui também vai para zero. Dizer que isso aqui vai para zero, isso para qualquer x vai de 1, 2, 3 até n, é dizer que esses limites aqui existem. Essa é uma parte. Mas para provar, volta. Se eu assumir que isso aqui é verdade, então é porque isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui tudo vai para zero. Se cada um desses vai para zero, a norma também vai para zero. E aí eu consigo provar isso daqui também. Então é basicamente isso. Tá, pessoal? Então o senhor fez tudo isso só para provar esse teorema, para dar uma ideia? Sim. Por quê? Porque nós vamos estar usando direto esse teorema aqui. Então agora, se você quer calcular limite de função vetorial, basta você calcular o limite de cada coordenada. Só isso. Então, se a sua função ela tem 5 coordenadas e eu pedir o limite dela, você vai calcular quantos limites? 5 limites. Vai calcular um limite para cada coordenada. Se ela tiver 20 coordenadas e eu te pedir o limite, você vai calcular 20 limites para cada coordenada. Só que tem uma vantagem disso. Para cada limite que você for resolver individualmente, é um limite do cálculo 1. Então, tudo que você já sabe de cálculo 1, você pode usar agora. E se eu não souber muita coisa, você vai revisar o cálculo 1, revisar tudo que você já estudou, para poder chegar aqui e usar tudinho aqui em cálculo 2. Pelo menos para funções vetoriais. Então, voltando aqui para o slide, vamos resolver aqui 2 exercícios. A parte disso que nós aprendemos agora. Ó, vocês mesmos já podem resolver no caderno de vocês, né? Lembrando, gente, que depois que a gente vê a parte de limite, antes da gente ver derivada, aí eu vou anunciar os vencedores lá do desafio. Vou chamar eles aqui na frente. Mas isso antes da gente ver derivada. Bora só encerrar essa parte de limite. Então, vou só anotar aqui o primeiro exercício. Nós temos limite de t tendendo a 3. E a minha função é t menos 3 sobre t quadrado menos 8, módulo de t menos 1, dividido por t menos 1. Vamos lá, vamos logo resolver isso daqui. Bom, aqui eu tenho uma função vetorial bidimensional. Já tem 2 dimensões, 2 coordenadas. Então, quando eu for resolver esse limite, eu vou calcular 2 limites. Vou calcular o limite para essa função e para essa função. Então, isso daí, gente, é igual ao limite dessa primeira, t menos 3, t quadrado menos 8, quando t tende a 3, e ao limite da segunda também. Limite quando t tende a 3, módulo de t menos 1, dividido por t
menos 1. É claro que antes de eu usar essa igualdade, por trás dela, eu estou usando o teorema, né? Estou usando um resultado ali importante. Eu tenho isso daí. Aí tá, agora eu vou ignorar esse segundo limite e vou resolver só o primeiro. Depois eu vou ignorar o primeiro e vou resolver só o segundo. Só isso. Aqui no primeiro, essa função aqui, ela é contínua? Sim ou não? É, né? A função racional é contínua. O 3 faz parte do domínio? Faz, né? Então, aqui dá 0 sobre 0 uma determinação? Não, não dá. Ah, professor, mas eu poderia usar L'Hopital aqui? Olha, você pode usar L'Hopital nessas funções aí para resolver esse limite. Mas nessa daqui você não ia poder. Por quê? Porque para usar L'Hopital precisa de uma determinação. 0 sobre 0, fim sobre infinito, que não é o caso. Então, já que não é o caso, eu só vou calcular direto o valor da função. Então, aqui ó, vai ficar... Bom, o limite aqui, quando t igual a 3, vai ficar 3 menos 3 é 0. Só que embaixo vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 9 menos 8, que não é 0, é 1. Então, isso aqui deu 1. Aqui é a mesma coisa, isso aqui está dando 0 sobre 0? Não. Então, eu posso colocar direto aqui o valor do 3. Vai ficar 3 menos 1, que é 2. Embaixo, 3 menos 1, que é 2. Fazendo essa conta, vai ficar 0 em x, 1 em y. Então, por mais que eu não saiba como é o gráfico dessa função vetorial, mas eu sei que quando o t ele se aproxima de 3, essa minha função se aproxima desse vetor aqui, que é o vetor 0, 1, que é um vetor canônico também, né? Vetor j. Então, quando o t tende a 3, essa função ela se aproxima do meu vetor j, que é o vetor 0 em x, 1 em y. Aí aqui, vocês têm alguma pergunta do que a gente fez no processo? Tá tranquilo, né? Só calcular em cada coordenada. Bora para o segundo exercício. Aí, gente, no segundo, eu já vou colocar em 3 limites, né? Já que é o que a gente vai fazer. Você tem limite quando t tende a 1, t quadrado menos 1, dividido por t menos 1. Aí você tem limite quando t tende a 1, raiz de t mais 8. Aqui ele está colocando ijk, né? Mas eu vou logo colocar na forma do vetor. Não tem problema, não vai dar a mesma coisa. E depois, limite, quando t tende a 1, seno de π vezes t, dividido pelo log natural de t. Pronto. Então, se você perceber, eu já estou usando o teorema. Ah, professor, mas o que aconteceu com aquela soma ijk? Não, aquilo é a base canônica do meu vetor. Aqui eu transformei para forma de coordenadas. Então, isso aqui ainda é aquele mesmo vetor, aquela mesma função vetorial. Aí eu já apliquei o limite em cada coordenada. Apliquei aqui na primeira, na segunda e na terceira. Agora eu vou calcular 3 limites ao mesmo tempo. E os resultados vão ser o meu resultado final. Então, primeiro. Ó, gente, nesse primeiro aqui, dá 0 sobre 0 uma determinação? Dá, né? O que você pode usar aí? L'Hopital. Mas você vai usar L'Hopital aí? Não. Por quê? Porque não tem graça. Para uma função dessa aqui, não tem graça você usar L'Hopital. O que é divertido? Você usar fatoração. Então, vamos fatorar isso daqui, né? Então, vai ficar limite. Aqui, fatorado. T mais 1 vezes t menos 1. Agora sim, agora está ficando divertido. Dividido por t menos 1. Isso quando t tende a 1. Aqui, tem uma determinação? Não. Então, vamos jogar direto, né? T igual a 1. Isso aqui é uma função contínua, eu posso colocar direto. Ficar raiz de 1 mais 8. Raiz de 1 mais 8. E aqui, tem determinação aqui nesse caso? O que vocês acham? Bora ver, para t igual a 1. Quanto é o seno de π? Seno de π é 0.
Quanto é o log natural de 1? É 0 também. Então aqui eu tenho 0 sobre 0. O que eu posso fazer aqui? L'Hopital. Agora sim. Agora eu vou usar L'Hopital. É para esses casos que eu uso. Então vai ficar limite quando t tende a 1. O que L'Hopital diz? Que para eu calcular o limite que tem uma determinação, eu posso derivar em cima e embaixo, que o resultado do limite ainda vai ser o mesmo. Então, ó, derivando vai ficar cosseno de π vezes t vezes π. Aqui eu usei a regra da cadeia. Embaixo, a derivada de ln de t é 1 sobre t. 1 sobre t. Pronto, agora eu consigo calcular tranquilamente esses limites. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui eu vou simplificar t menos 1 com t menos 1, vai ficar só t mais 1. Ora, t mais 1 quando t tende a 1, isso é 2. Aqui, raiz de 1 mais 8 é 9, raiz de 9 é 3. Então, 3. Agora aqui, quando t tende a 1, aqui fica 1. 1 sobre 1 é 1. Agora, olhando para cá, vai ficar cosseno de π vezes π. Quanto é o cosseno de π? É menos 1. Então, menos 1 vezes π dá menos π. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então tá. Então vamos falar agora sobre função contínua, já que está fortemente ligado com a definição de limite. Ah, mas antes deixa eu colocar algumas propriedades para vocês. Aqui, ó, limite da soma é a soma dos limites. Limite do múltiplo escalar, você pode tirar o múltiplo escalar do limite. Outra. Limite do produto interno é igual ao produto interno dos limites. A mesma coisa vai para o produto vetorial. Mais uma. Opa, agora sim, contínua. Então, ó, dizemos que alfa é contínua em um ponto do domínio se o limite de alfa t, quando t tende a A, é igual a alfa aplicado nesse ponto. Tá? Então, vocês lembram lá do cálculo 1, como é a definição de limite? Você tinha um ponto. Para falar de continuidade, esse ponto tinha que fazer parte do domínio da sua função. Então, fazia parte. Digamos que o limite naquele ponto é igual ao valor da função naquele ponto. É igual a imagem para aquele ponto. Então, naquele ponto, você poderia afirmar que ela era contínua. Aqui é a mesma coisa. Se você calcula o limite de uma função, e o limite de uma função é a mesma coisa que a função aplicada naquele ponto, isso é ser contínua naquele ponto. Aí vocês vão dizer, professor, mas e agora que eu tenho uma função vetorial com várias coordenadas? Aí aparece que eu tenho essa propriedade bem aqui, ó, essa proposição. A função alfa, ela é contínua, vai aparecer para vocês, a função alfa ela é contínua somente se todas as funções componentes são contínuas. Então pronto, se todo mundo for contínuo, a função vai ser contínua. Simples assim. Exemplo. Essa daqui, ó, bora ver se isso aqui é verdade mesmo. Essa função alfa t, ela é cosseno t, e elevado a t, 1 sobre t e raiz de t. Será que ela é contínua? Bom, para ela ser contínua, eu vou analisar cada componente dela. A primeira é a função cosseno. A função cosseno é contínua? Sim ou não? Sim. Ok, é contínua. A função exponencial e elevado a t é contínua? Sim, também. A função raiz de t é contínua? Sim, também. E a função sobre t é contínua? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Como é que eu vou saber? Aí eu te pergunto, olha só, para falar de continuidade, eu preciso falar dos pontos que estão no domínio da minha função. O ponto 0 faz parte do domínio da minha função? 1 sobre t? Não. O ponto 0 não faz parte. Então, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, ela é contínua. Tá? Ah, professor, mas do zero? Não, no zero não, o zero não faz parte do domínio. Então, não faz sentido você querer discutir continuidade em um ponto que não faz parte do domínio, tá, gente? Para falar de continuidade, estou falando de domínio da função. Então, pronto. Então, todo mundo aqui é contínua, então a minha função vetorial também vai ser contínua. Exercício. Vamos lá. Olha, o primeiro a gente vai fazer só olhando. A gente não vai falar nada aí, não vai escrever nada no quadro. Olha só, o primeiro. Você tem essa função aqui, alfa t. Ela é t quadrado mais 3, log natural de t, elevado a t mais t. T é positivo.
Verifique se alfa é uma função contínua. Vamos ver. Eu vou olhar uma por uma. A primeira função, t² mais 3. Essa função é contínua? Sim ou não? Sim, é um polinômio. A segunda é uma função log. É contínua? Sim, também. A função logarítmica é também contínua. E aqui, e elevado a t mais t é contínua? É também, porque a exponencial é contínua, a função t é contínua, somando as duas dá uma função contínua. Tudo contínuo. Então, a minha função, aqui a minha função vetorial alfa de t, também vai ser contínua. A resposta é sim. Agora, vamos ver o segundo exercício. Esse aqui é o melhor. Esse aqui é muito interessante. Olha só. Seja C a curva obtida pela interseção dessas duas superfícies aqui. Verifique se C é uma curva contínua. Olha, muito boa essa questão. Vamos resolver. Eu vou fazer aqui no segundo quadro. Aí, nesse caso, a gente preste muita atenção. Ele não me dá a função vetorial, mas ele me dá uma dica muito importante. Ele me diz que a função vetorial ela é dada por essa superfície, pela interseção de duas superfícies. Que superfícies são essas? S1 é x² mais y² igual a 4. S2, z igual a x vezes y. Pronto, são essas duas. Olha só, para eu descobrir que se uma curva ela é contínua ou se uma função é contínua, basta eu olhar para as suas coordenadas. Só que nesse caso, ele não me deu as coordenadas da minha função vetorial. O que ele me deu foi uma dica para eu achar essa função. Porque lembra na aula passada que se você tinha uma função vetorial tridimensional e eu te pedisse, esboce o gráfico dessa função, o que você ia fazer? Você ia ter que achar duas superfícies, não é isso? S1 e S2? Depois que você achasse as duas superfícies, a interseção delas seria o gráfico. Aí agora perceba que o caminho ele é inverso. Ele me dá as duas superfícies e ele quer que eu ache a função vetorial. Como é que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso, eu vou parametrizar essa curva. O que é parametrizar? É escrever a curva em função de um parâmetro. É eu escrever a curva como uma função vetorial, que depende de um único parâmetro t. Isso que eu vou fazer. Então, ó, o meu objetivo agora é achar uma função alfa. Essa função alfa ela tem que ser tridimensional, que aqui aparece x, y e z. Então, ela vai ter um valor para x, um valor para y e um valor para z. Só que x, y e z vão ser funções que dependem de t. Essas coordenadas x, y e z, elas precisam obrigatoriamente satisfazer essas duas condições aqui, ó. Primeira condição, a primeira coordenada x ao quadrado mais a segunda ao quadrado sempre tem que ser igual a 4. Não importa qual seja a função, isso sempre tem que acontecer. E a segunda exigência é que a terceira coordenada, que é o z, seja igual à multiplicação das duas primeiras. Então, se você achou quem é x, quem é y, você consegue achar quem é o z. Basta você multiplicar x vezes y. Só isso. Então, eu vou primeiro tentar achar quem é o x e quem é o y. Vou tentar parametrizar a partir deles, olhando para essa condição aqui, ó, gente. Olha, então, eu preciso escrever x e y com uma função que depende de t. Por exemplo, eu poderia escrever x como sendo t². Eu poderia escrever y como sendo cosseno de t. Só que eu te pergunto, se eu escolher para x essa função e eu escolher para y essa função, quando eu elevar ao quadrado x, elevar ao quadrado y e somar, isso vai dar 4? O que vocês acham? Não, não vai dar 4. E tem que dar 4 para todo o valor de t. Vai dar 4? Não. Então, eu preciso escolher outras funções para satisfazer essa equação aqui. Aí você pode dizer, professor, já sei. Para x,
Escolha seno de t. Foi um bom chute, um bom palpite. Por quê? Porque se eu pegar x ao quadrado, somar com y ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 1. Só que 1 ainda não é o 4. Como é que eu faço para chegar no 4, a partir dessas funções aqui? O que vocês acham? Palpite aí. Muito bem, é só multiplicar por um escalar. E nesse caso, eu vou multiplicar por 2. Então, eu venho aqui, ó. Vou pegar essas funções que já estavam aí e vou multiplicar por 2. Então, vai ficar, o x vai ser 2 vezes seno e o y vai ser 2 vezes cosseno. Repare que se eu escolher x dessa forma e y dessa forma, eu vou satisfazer a primeira condição. Pode perceber, ó. É só fazer nesse caso. Quanto é que vai ser? X quadrado mais y ao quadrado. Aqui vai ficar 4 seno quadrado. 4 seno ao quadrado. Mais, aqui vai ficar 4 cosseno ao quadrado. Aí, colocando 4 em evidência, esse mais esse vai dar 1, vai sobrar 4. Então, pronto, consegui achar o valor de x, a função de x e a função de y. Falta achar a função de z. Mas a função de z, como eu falei para vocês, ela é a mais fácil. Por quê? Porque pela segunda superfície, a minha função z, ela obrigatoriamente tem que ser a multiplicação de x com y. Sendo que x eu escolhi sendo essa função, y eu escolhi sendo essa. Então, meu z vai ser 2 seno vezes 2 cosseno. Vai ser 4 seno cosseno. Então, esta daqui, gente, que vocês estão vendo, é a minha parametrização. Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é a minha parametrização da curva. É a minha parametrização da minha curva. Então, quem é meu alfa-t? O meu alfa-t ele vai ser igual. O x vai ser 2 seno. 2 seno. O y vai ser 2 cosseno. E o z vai ser 4 vezes seno vezes cosseno. Agora sim eu posso responder a pergunta, que até então não tinha respondido. Qual é a pergunta? Essa curva, ela é contínua? Como é que eu vou saber? Agora que eu tenho a minha função vetorial, cujo gráfico é a curva, eu consigo dizer se ela é contínua. Como? Olhando para as coordenadas. Essa função aqui é contínua? Função seno? 2 vezes seno é contínua. Essa aqui é contínua? É também. E essa daqui é contínua? É também. Então, essa função vetorial, ela também vai ser contínua. Então, a resposta é que sim, é que ela é contínua. Todo mundo entendeu como foi que a gente chegou nessa resposta? Como foi que a gente parametrizou uma curva? Porque isso é importante, a gente ainda vai ver isso ao longo do curso, tá? Parametrizar curvas. Então, parametrizei e aí eu consegui chegar na conclusão se ela é contínua ou não. E nesse caso, sim, ela é contínua. Então, agora, a gente vai para a parte derivada. Mas, como eu disse, antes da gente ir para a parte derivada, eu vou anunciar aqui, agora, os 3 vencedores do nosso desafio. Então, ó, só lembrando, quais eram as regras, né? Bom, você tinha que fazer o desafio e você tinha que ser um dos primeiros a responder corretamente o desafio e enviar para a gente. Então, no total, foram 7 alunos dessa turma que responderam o desafio. Desses 7, 5 responderam corretamente. Então, entre esses 5, eu vou chamar aqui os 3 que responderam por primeiro. Se um deles não estiver aqui, eu chamo o quarto. Se mais um deles não estiver aqui, eu chamo o quinto. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira aluna que resolveu, no tempo, foi uma aluna de Engenharia Civil, Maiane Alves Gomes. Está presente? Maiane está presente? Está aqui? Muito bem, palmas para a Maiane, gente. Aí, Maiane, você vem aqui para essa parte aqui perto do microfone, que aí, como a gente combinou, né, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas eu vou chamar os outros ainda também, tá? Pode vir. A segunda que enviou, né, mais rápido também, foi uma aluna de Física,
Ana Letícia Nascimento de Lima. Está presente? Está aqui a Ana, muito palmas para a Ana também. Pode vir para cá, viu, Ana? Junto com a Maiane. E o terceiro foi um aluno de Engenharia Civil, David Luan da Silva. Está presente? Está ali também, então pode vir para cá. Pode ficar tudo do mesmo lado, vocês três. Então, palmas para o David também, por favor. Muito bem, então ó, a gente vai colocar o desafio ali na tela, só para vocês relembrarem, né, qual era a questão. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí não precisa... A gente, assim, quando eu perguntar para vocês, vocês respondem só o que eu perguntei. Porque eu sei que vocês fizeram toda a questão, mas tem 3 pessoas para eu perguntar. Então, se eu perguntar primeiro para a Maiane, ela responde só o que eu falei, pronto. Por mais que você ainda saiba o resto, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai projetar aqui a questão. Ó, esse que era o desafio. Esboce o gráfico da função r de t igual a seno de t, cosseno t, e elevado a cosseno t. Então, vamos lá. Primeiro eu vou perguntar aqui para a Maiane. Maiane, como você chegou no desenho? Aí você vai responder no microfone, tá, Maiane? Lembra mais ou menos como foi que você chegou no desenho? O que foi que você fez? Qual foi o procedimento que você desenvolveu? Bom, pela função, né, eu sabia que ia ser uma função seno e cosseno, né? E como ela é, né, terceira dimensão, eu soube que ia ser alguma coisa assim, né? Uhum. Aí eu fui fazendo e acabei chegando que eles iam estar até 1 e menos 1, mas ia ter alguma condição. Parece que ele não vai para Z igual a menos, né, negativo. Sim. E ele ia ficar só em cima. Foi mais ou menos assim que eu cheguei. Ok, você lembra mais ou menos como era a sua curva? Assim, se ela era uma reta, se ela era uma elipse, alguma coisa assim? Eu creio que seja uma elipse. Ok, ela era uma coisa meio que ondular, sim, assim, sim, mais ou menos, não né? Não era um círculo completo, mas era diferenciado. Muito bem. Aí você lembra como você começou a fazer? Tipo, se você tinha lá a função x é a função seno, a função y é a função cosseno, e a função z é a função e elevada a cosseno, certo? Você lembra como foi que você fez para chegar nesses resultados? Na curva? É. Como eu disse, que a curva seno, né, ela é assim, e a cosseno é mais ou menos assim. E sim, ok. Pela curva, né, tipo do eixo, eu fui chegando no mais ou menos o que seria, né, em cada lugar. Aí eu fui só tentando juntar, né, e vendo se estava de acordo, né. Que eu fui corrigindo também ao mesmo tempo que eu fazia. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, você não fez por interseção de superfícies. Não. Você não fez, ou seja, você pegou mesmo resultados, foi jogando os valores e foi vendo mais ou menos como é que a função se comporta. Então, tudo bem, é isso mesmo. O seu resultado está correto, está ótimo. Vou agora perguntar para Ana. Ana, como era a primeira superfície sua? Porque você fez por superfície, não foi? Sim. Interseção. Sim. Como era a primeira e de onde você tirou essa primeira superfície? Bom, a primeira superfície eu analisei os parâmetros... Aí, Ana, você só ajeita o microfone rapidinho, só para ficar na... Isso, pode falar. Eu analisei os parâmetros x e y. Ok, você usou x e y, sim, tudo bem, seno, e aí? Seno e cosseno. Ok. E eu fiz a relação fundamental da trigonometria. Muito bem. Fiz x ao quadrado, y ao quadrado, igual a seno ao quadrado. Isso mesmo. Quadrado. E aí, como deu essa superfície, se tornou o quê? E aí a superfície se tornou um cilindro. Muito bem, é isso mesmo, Ana. Tá ótimo. Então, agora deixa eu perguntar para o David. David, a mesma coisa da Ana, só que para a segunda superfície, que vocês intercederam 2 superfícies, certo? A segunda, como foi que tu chegou nela e qual é o formato dela? A segunda superfície eu combinei a componente y com a componente z, que dava um plano, assim, no plano z e y, sim, dava uma curva da exponencial. Isso, muito bem. Aí fez a interseção. Muito bem, isso mesmo. Eu vou até mostrar aqui rapidamente essas curvas aqui, ó, vou aproveitar que a gente está no GeoGebra. Vou só atualizar aqui o GeoGebra, só para os outros entenderem o que a gente está falando, né? Deixa eu colocar aqui no 3D. Olha só, gente, o que a gente está falando? Como era o resultado aqui? O gráfico daquela função era a interseção de 2 superfícies. Você tinha a superfície x² mais y² igual a 1, que era o cilindro, e você tinha outra superfície que era z igual a e elevado a y, se eu não me engano. Dava isso daqui, ó. Então, você tinha essas 2 superfícies. Você tinha a superfície vermelha e a superfície que está em lilás.
A interseção delas dá nosso gráfico, né? Nossa curva. Aí eu vou colocar aqui cosseno T, seno T e E elevado a seno T, se não me engano. Ó, tá aqui. Então, essa que é a nossa curva e a interseção dessas duas superfícies. Todo mundo entendeu? Então, muito bem. Palmas aqui para os três. Podem vir aqui na frente pegar o prêmio. Podem vir. Tá aqui um prêmio para o David. Está aqui, David. Aqui um prêmio para a Maiane. Um prêmio para a Ana. Parabéns, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar. Muito bem. Gostei, inclusive, do esforço de vocês. Aliás, dos outros também que enviaram, tá? Quem sabe a gente faz isso mais vezes. E aí vocês vão me dizer depois se vocês gostaram do prêmio, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Nosso slide. Agora, a gente vamos falar sobre derivada de funções vetoriais. Nós já falamos de limite, agora só resta derivada. Eu vou começar no quadro de novo, depois a gente vem aqui para o slide. Mas a derivada não vai ser tão diferente do limite. Vocês já vão perceber por quê. Olha, bora imaginar primeiro que eu tenho uma função αt. Vamos dizer que eu tenho uma função αt, e essa função αt é uma função de n coordenadas. Então, você vai ter x1 de t, x2, x3, x4, até xn. Se eu pedisse para você, calcule para mim o alfa de t0, aí o que você ia fazer? Você ia substituir em t0 em cada função daqui. Então, vai ficar x1 de t0 até xn de t0. Sabendo disso, então, eu posso falar sobre derivada de funções vetoriais. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o αt e subtrair de αt0. Você conseguiria fazer essa continha aqui para mim? Conseguiria. O que você tem que fazer? Em cada coordenada você tem que subtrair. Vai ficar x1 de t menos x1 de t0, x2 de t menos x2 de t0, assim por diante. Então, esse vetor aqui seria um vetor assim. Seria um vetor x1 de t menos x1 de t0. Aí vai embora até xn de t menos xn de t0. Assim. Então, em cada coordenada você ia ter que subtrair. Depois, eu poderia muito bem chegar aqui, ó, e dividir por uma constante. Qual é essa constante? T menos t0. T menos t0 é uma constante. Você consegue pegar um vetor e dividir por uma constante? Sim. Como? É só você dividir em cada coordenada. Então, se eu fizesse isso, ó, aqui ia ficar x1 de t menos x1 de t0 dividido por t menos t0 e assim por diante. Isso daqui te lembra o quociente de Newton, lá do cálculo 1, taxa de variação média. Só que agora eu posso pegar também e calcular o limite quando t tende a t0. Isso já me lembra a taxa de variação instantânea. Só que calcular o limite de um vetor é calcular o mesmo limite em cada coordenada. Então, eu calcularia aqui, ó, o limite quando t tende a t0, até chegar no último, que eu ia calcular também o limite para t tendendo a t0. Gente, isso aqui, olha só o que vai acontecer. Olhando só para o lado direito agora. Cada coordenada é uma função do cálculo 1. Em cada uma delas, eu tenho um quociente de Newton. Eu tenho uma taxa de variação instantânea. Isso daqui é o quê? Lá do cálculo 1. Isso é a derivada. Então, o limite dessa função aqui nada mais é do que a derivada da função, pela definição de derivada. Então, essa primeira coordenada nada mais é do que a derivada de x1. Então, eu vou ter a derivada de x1, derivada de x2, até chegar na derivada de xn. E esse limite aqui é o que eu vou definir também como derivada da minha função vetorial. Isso aqui eu estou aplicando em t0. t0, t0. Isso daqui, então, eu vou definir como sendo alfa' de t0.
Então, o que é a derivada de uma função vetorial? Seria esse limite aqui. É calcular o limite desta função. Ok, mas o que significa, como é que eu calculo essa derivada aqui? Basta derivar em cada componente. Tá vendo? Então é muito simples, por isso que a gente vê os dois hoje ao mesmo tempo, limite e derivada. Porque nos dois casos, calcular limite e calcular derivada, é você calcular o limite e a derivada em cada coordenada, que foi o que nós mostramos agora. Então, voltando para o slide. Olha só, claro que derivada, são dois tipos de limite, né? Você tem esse limite aqui, que foi o que a gente viu aí, mas também você poderia fazer uma substituição e aparecer com esse outro limite aqui. Os dois é o mesmo, os dois eu estou falando de taxa de variação instantânea. Agora, a partir desses limites, você obtém essa proposição aqui. Então, uma função alfa, você deriva ela derivando cada função componente. E aí você consegue obter a função derivada. Algumas propriedades. Derivada da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada do múltiplo escalar, você pode só tirar o múltiplo escalar e derivar só a sua função. Derivada do produto por função escalar. Aí vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que aqui é uma função escalar, tá, gente? Aqui, ó, função escalar. O mesmo vale para o produto interno. Vai ficar a derivada do primeiro produto interno com o segundo, mais o primeiro produto interno com o segundo. Não, produto interno com a derivada do segundo. O mesmo vale para o produto vetorial. Está aqui, ó. E também, para a derivada, nós temos a regra da cadeia. Então, olha só, se você tem uma função composta, alfa composta com f, e você vai derivar, isso aqui vai ser a derivada de alfa, aqui composta com f, vezes a derivada de f. Então, agora vamos resolver aqui 2 exercícios sobre esse tema. Bom, aqui vamos usar o primeiro quadro. São exercícios bem simples, a gente também não vai se delongar muito neles. Já vou escrever os 2 aqui. Esse segundo ele tem uma aplicação muito importante na dinâmica. Bom, o primeiro é alfa t igual 2t ao cubo menos t quadrado mais 3 log natural de t tangente de t. O segundo é t igual a 1t quadrado. Pronto. Tá, gente, olha, no primeiro exercício, ele me dá só um vetor, uma função vetorial, e pede derivada. Só isso. Então, para eu achar a derivada, basta eu derivar em cada coordenada. Então, venho e calculo. Alfa linha de t. Bom, eu vou derivar esse aqui primeiro. Qual a derivada desse aqui? 2t ao cubo. A derivada dele é 6t quadrado. Aí, menos. Derivada de t quadrado é 2t. Depois, derivada de 3 é 0. Aqui, derivada do log natural de t é 1 sobre t. 1 sobre t. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Muito bem. Secante ao quadrado de t. Ah, professor, não lembrava que era secante ao quadrado de t. O que eu faço? Bom, basta você lembrar que a tangente é o seno sobre o cosseno, aplica a regra do quociente. Você vai chegar no mesmo resultado. Ou similar. Acabou, é só isso. Agora, bora para cá. No segundo exercício, ele me diz que essa função aqui é uma função que me dá o vetor posição de uma partícula. Então, uma partícula está caminhando aqui no plano, ou melhor, no espaço, e essa função aqui me dá a posição dela para cada instante de tempo. Então, por exemplo, no instante t igual a 0, qual era a posição dela? 1, 0, 0. No instante t igual a 2, ou t igual a 1, 1, 1, 1. No instante t igual a 2, 1, 2, 4. E assim por diante. Então, se eu tenho uma função
que me dá a posição de uma partícula, eu consigo achar a velocidade e a aceleração. Como? Lembrando que velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade. Então, basta eu derivar isso aqui uma vez, depois outra vez, e eu acho as outras funções que ele está pedindo. Então, ó, se eu quero a velocidade, eu derivo uma vez a minha função posição. Derivando, eu vou ter 0, aqui 1 e aqui 2t. E por último, para eu achar a minha aceleração, basta eu derivar a minha função velocidade. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2. Gente, olha só que interessante. Perceba o seguinte. Em relação ao eixo x, somente em relação ao eixo x, a minha partícula está parada, só em relação ao eixo x. Claro que ela não está parada, ela está andando, mas em relação só ao eixo x, é como se ela estivesse parada, porque ela não sai da posição 1. Ó, ela está aqui na posição 1 e a velocidade dela é sempre 0 nesse eixo. A velocidade de aceleração é 0. Em relação ao eixo y, a minha partícula ela se move em movimento uniforme. Ou seja, a aceleração aqui ó, é nula e a velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme, digamos, se eu olhar só para a direção y. E já na direção z, se a gente prestar atenção, a minha partícula se move em movimento uniformemente variado, porque a aceleração ela é constante. Tudo bem? Então, pode acontecer da mesma partícula em direções diferentes ter movimentos diferentes, de certa forma. Pode acontecer, que foi o que aconteceu agora. Além disso, você consegue ter uma noção do que está acontecendo com a partícula. Por exemplo, se eu pedisse para você, faça um esboço no instante t igual a 0, da posição, da velocidade e da aceleração, o que você faria? Eu tenho que calcular aqui o S de 0. Quem é o S de 0? É 1, 0, 0. Eu ia calcular o V0, que é a velocidade inicial. Aqui seria 0, 1, 0. 0, 1, 0. E, por último, a minha aceleração inicial, que vai ser 0, 0, 2. 0, 0, 2. Então, se eu fosse desenhar essa partícula, eu faria assim, ó. Ia fazer os 3 eixos aqui, x, y, z. Aí, qual é a condição inicial da minha partícula? Qual é a posição dela? 1, 0, 0. Então, inicialmente, é como se a minha partícula estivesse bem aqui, nesse ponto. Vamos dizer que aqui é 1. Então, aqui é 1, 0, 0. Então, esse daqui é o meu vetor S0. Nesse ponto aqui, nesse instante, como é que estava o vetor velocidade? 0, 1, 2. Então, meu vetor velocidade estava aqui, ó, apontando para a direita. Então, nesse instante, ó, você já sabe que ela vai se movimentar, pelo menos na direção do eixo Y, para cá. Só que a partícula também tem aceleração. Como é que está o vetor aceleração? 0, 0, 2. Então, o vetor aceleração está apontado ó, na direção do eixo Z. O tamanho dele é o dobro dos outros. Tá? Então, para esse mesmo ponto, você tem a função posição, você tem o vetor velocidade e você tem o vetor aceleração. Claro que para cada instante, os vetores vão mudando, mas pelo menos para o instante inicial, você tem essa configuração. Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Então tá, então vamos agora falar sobre vetor tangente. Vetor tangente, ou seja, geometricamente falando, o que seria o meu vetor derivada, a minha função derivada? Isso é importante a gente falar. Eu vou começar no quadro primeiro, depois a gente volta para o slide. Olha só, gente, lembrando que derivada é aquele limite daquele quociente de Newton, né?
Nós já sabemos que se você tem uma função vetorial, você tem um gráfico, vamos dizer que esse gráfico é suave, quer dizer que as derivadas são contínuas e não nulas, mas isso é só uma questão técnica. Digamos que isso aqui é o gráfico de uma função vetorial. E bem aqui nesse ponto, é o ponto onde você tem um vetor que sai da origem e chega nele. Esse vetor aqui eu vou chamar de alfa de T0. E você tem um segundo vetor, vou colocar aqui de azul. Esse vetor aqui é o vetor alfa t, ou seja, ele está variando. Esse aqui é um ponto fixo. Nesse ponto fixo, eu sei que passa uma reta tangente a essa curva. Vou tentar desenhar ela aqui, ó. Então, nesse ponto fixo, eu tenho uma reta tangente a essa curva, que é essa reta que eu estou colocando de amarelo. Além disso, nós definimos também um terceiro vetor, que é o vetor diferença. Nesse caso aqui, seria esse vetor rosa, que é o vetor, neste caso, alfa t menos alfa de T0. Gente, vocês concordam comigo que se eu pego dois pontos aqui da mesma curva, eu consigo traçar uma reta secante, que a gente chama de secante? Sim ou não? Vocês lembram disso? Sim, né? Então, vocês concordam comigo que esse meu vetor aqui, alfa t menos alfa de T0, ele é um vetor que tem a mesma direção dessa reta secante? Né? É um vetor que tem a mesma direção da reta secante. Tudo bem. Se eu pegar esse vetor e digamos que eu fosse dividisse ele por t menos T0, dividir um vetor por uma constante vai alterar a direção dele? Não, não vai alterar a direção. Então ele continua na mesma direção aqui da reta secante. Só que olha só, se eu aproximar esse meu vetor azul do meu vetor laranja, essa minha reta secante, ela vai se tornando quem? A minha reta tangente. E quem vocês acham que vai ser o vetor diretor da reta tangente? Justamente a minha função derivada. Então, aqui, o vetor diretor dessa reta tangente nada mais é do que a minha derivada alfa' de T0. Professor, por que o senhor dividiu aqui? Primeiro, para aparecer a derivada, e segundo, porque se eu não dividisse, quando esse vetor chegasse perto desse, isso aqui ia para zero, ia tender para zero. Então, por isso que eu dividi. Então, olha só, quem é o meu vetor tangente? É a derivada da minha função. Então, a derivada da minha função é o vetor diretor da reta tangente. Tudo bem? Então, se eu pedisse para você, determine a equação da reta tangente, o que você faria? Aí você já sabe. Para você ter a equação de uma reta, você vai precisar de duas coisas. Primeira, um ponto da reta. E segundo, o vetor diretor. Só que agora você já sabe quem é o vetor diretor. Quem é o vetor diretor? É a derivada. Então, olha só, poderia escrever assim nesse caso. Poderia escrever a equação da reta. Como é a equação da reta? Equação vetorial. P igual a P0 mais T vezes U. U é o meu vetor diretor. P0 é um ponto da minha reta. E T é o meu parâmetro. Só que agora eu não vou mais escrever assim. Vou escrever assim, ó. O meu P0, ele vai ser o alfa de T0. Porque o alfa de T0 é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Esse ponto, ele coincide com a curva e coincide com a reta tangente. Aí, mais o meu parâmetro, que eu vou chamar de lambda, porque eu já estou usando o T para cá, vezes alfa' de T0. Ou seja, porque eu sei que o alfa' de T0 é o meu vetor diretor. Então, se eu tenho uma função e eu derivo ela, eu obtenho o meu vetor tangente. Se eu tenho o meu vetor tangente, eu consigo determinar a equação da reta tangente em determinado ponto da minha curva. Tudo bem, gente? Bom, então vamos fazer alguns exercícios, né? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês nos slides. Então, olha só, você tem essa curva, como eu mostrei para vocês aí no quadro. Então, esse meu vetor de azul,
é justamente o meu vetor tangente, que é a derivada da minha função. Então, sabendo disso, né, vamos resolver aqui alguns exercícios, começando com esse daí. Determinar o vetor tangente e a reta tangente a essa curva. Bom, vou fazer aqui do lado. Primeiro exercício dessa parte vai ser αt igual 1 mais 2 cosseno t, 3 mais seno t. Aí o parâmetro que ele escolheu, nesse caso, é o parâmetro t igual a π sobre 3. Ok, o que ele está me pedindo? Ele me pede o vetor tangente e a equação da reta tangente. Para eu calcular o vetor tangente, eu vou derivar minha função. Então, eu vou pegar o alfa e vou derivar. Aí, derivando, aqui vai ser 0, aqui vai ser menos seno, então vai ficar menos 2 seno de t. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser cosseno. Pronto, derivei. Então, eu já achei, já tenho a minha função, já tenho o meu vetor tangente dela. Só que ele não quer para qualquer parâmetro, ele quer para um parâmetro específico, que é esse daqui, ó, t igual a π sobre 3. Então, eu vou substituir para π sobre 3 nessas duas funções. Então, a primeira vai ficar alfa de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Então, aqui vai ficar 1 mais... Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ou melhor, desculpa, é meio. Então, 2 vezes meio vai dar 1. Aí já vou colocar o resultado, né? Vai dar 2. Então, aqui vai dar meio vezes 2 vai dar 1. 1 mais 1 é 2. Pronto. Agora aqui. O seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora eu vou calcular para o meu vetor tangente. Para o meu vetor tangente. Esse mesmo valor, π sobre 3. Aí aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, vezes 2 vai ficar menos raiz de 3. E aqui vai ficar meio. Ó, isso daqui já é uma resposta, porque ele me pediu o vetor tangente para esse parâmetro aqui. O vetor tangente para esse parâmetro é esse vetor aqui. Só que ele também quer a equação da reta tangente. Aí eu vou fazer as equações paramétricas da reta tangente aqui. Então, vou escrever aqui. Esse aqui é o meu vetor tangente. É esse daqui. Agora eu vou escrever a equação da reta tangente. Agora eu vou dar aqui a reta tangente. Aí eu vou escrever as equações paramétricas. Então, as equações paramétricas, como só são duas coordenadas, vai ficar x e y. Bom, vamos relembrar. Como é que eu faço a equação de uma reta? Vou precisar de um ponto e de um vetor diretor. Quem é o meu ponto? É esse daqui, ó. Então, em x ele é 2. Eu coloco 2 aqui. Em y ele é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, eu escrevo 3 mais raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou somar com lambda vezes o meu vetor diretor. O vetor diretor é esse daqui, ó. Então, vai ficar, em x, vai ficar menos raiz de 3 lambda, menos raiz de 3 lambda. Em y, meio lambda. Então, mais meio vezes lambda. Então, essa daqui é a equação da minha reta tangente. Tudo bem? Deu para entender? Tá, então não é difícil, né? Você tem que derivar, depois aplicar no ponto, achar o vetor tangente, achar a reta tangente. Essa é a resposta. Se a gente fosse fazer com mais detalhes essa questão, eu poderia pedir para vocês, faça o gráfico da minha função. O gráfico, nesse caso, seria uma elipse, que aqui eu já até trouxe para vocês. Então está aqui, ó, elipse. O ponto que ele está pedindo é esse ponto bem aqui, ponto P. Por esse ponto passa uma reta tangente e bem aqui nós temos o vetor tangente azul, que foi o vetor que nós achamos. Outra questão, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva agora, nesse ponto 1 e 2.
Essa é até mais fácil, na verdade. Então a ideia é a mesma, a gente só vai treinar mais um pouquinho essa parte. Aqui o nosso αt é igual a t quadrado 2t. Aí no ponto, está considerando o ponto P igual a 1 e 2. A mesma coisa, ele quer o vetor tangente à reta tangente. A primeira coisa que eu faço é derivar. Então, ó, derivando o meu alfa, eu ia ter aqui 2t e aqui 2. Agora eu tenho que aplicar no parâmetro. Mas qual é o parâmetro? É o parâmetro 1 ou o parâmetro 2? Nenhum, isso aqui é um ponto, o ponto 1 e 2. Para eu chegar nesse ponto, quanto tem que ser meu parâmetro? É isso que eu tenho que pensar. Então, essa minha curva, ela passa por esse ponto aqui, 1 e 2? A resposta é sim. Agora a pergunta é, quando que ela passa? Quando t igual a quanto para ela passar por esse ponto, 1 e 2? O t tem que ser igual a 1. Porque quando o t é igual a 1, aí que vai ficar 1 ao quadrado, 2 vezes 1, que vai dar 1, 2. Então aqui, ó, o meu parâmetro t é igual a 1, para poder chegar nesse ponto aqui. Então é esses valores que eu vou substituir. Então no caso do αt, vai ficar αt igual a 1, 2, né? E já o alfa' de t, isso aqui eu nem precisava fazer, porque já me dá o ponto, só precisava do vetor diretor. Então já o alfa' de t vai ficar 2, 2. Isso aqui já é o vetor diretor. Agora eu vou fazer a equação da reta tangente. Bom, o x e o y, aqui primeiro vai ser 1 e 2. Então, 1 e 2. Aí mais. Agora aqui vai ser 2 e 2. Então, 2 vezes lambda, 2 vezes lambda. Então, essa é a nossa resposta final. Se nós fôssemos fazer o gráfico, que isso daí, o gráfico seria uma parábola, e no ponto 1 e 2, você ia ter essa reta tangente e esse vetor tangente, que é o vetor que nós calculamos, que é o vetor 2, 2. Para encerrar, gente, eu queria só fazer agora, tratar com vocês uma definição de vetor tangente unitário. Porque assim, se eu pergunto para vocês, quem é o vetor tangente? Você já sabe quem é. O vetor tangente é a derivada da tua função. Agora, esse vetor tangente, se eu quiser, eu poderia mudar o tamanho dele, aumentar ele de tamanho ou diminuir ele de tamanho. Não é verdade? Então, olha só. Bora aqui para o quadro, rapidamente. Porque o que é o vetor tangente? O vetor tangente é esse vetor bem aqui, ó. Ou seja, é o vetor diretor da minha reta tangente. Esse que é o vetor tangente. Agora, esse vetor tangente, eu posso mudar ele de tamanho. Como é que eu faço isso? Multiplicando por um escalar. Multiplicando por um escalar, ele vai acabar aumentando ou diminuindo. Se eu, por exemplo, multiplicasse esse vetor diretor por 2, ele ia dobrar de tamanho e ele ainda ia ser um vetor tangente. Sim ou não? Sim. Então, já que existem muitos vetores tangentes, eu estou preocupado com o vetor tangente unitário, já que isso pode me trazer muitas vantagens. Já que o vetor é unitário, a norma dele é igual a 1, e aí eu posso desenvolver algumas propriedades a partir daí. Então, se eu pedisse para você, calcule para mim o vetor tangente unitário. Como é que eu transformo um vetor em um vetor unitário? Calculando o versor. E como é que você calcula o versor? Basta você pegar aquele vetor e dividir pela norma dele. Então, por exemplo, aqui nesse último exercício, olha só, o meu vetor tangente foi esse daqui, 2, 2. Aí eu te pergunto, esse vetor, ele é unitário? Sim ou não? Ele é unitário? O que vocês acham? Não, ele não é unitário. Mas eu poderia transformar ele num vetor unitário? Poderia. Como? Fazendo o versor dele. E como é que faz o versor dele? Divide ele pela norma dele. Deu para entender, gente? Então, o vetor tangente unitário é o versor do vetor tangente.
é você pegar o vetor tangente e dividir pela norma. Então, se na sua prova cair, calcule o vetor tangente unitário ou vetor tangente principal, como é chamado às vezes, é só você pegar o vetor tangente e dividir pela norma dele. Só isso. Aí, voltando para cá, esse vetor tangente unitário, eu vou chamar ele de T. Tá aqui, ó, esse T. Então, quem é o T? É o versor do vetor tangente. Então, quem é o meu T? É o vetor tangente unitário. Bom, e para encerrar, vamos só resolver esse exercício, e aí sim nós vamos acabar a nossa aula. Para esse exercício, vou fazer aqui o primeiro quadro. Ó, note que o que está pedindo? Determine o vetor tangente unitário a essa curva. Alfa t é cosseno, seno e t. Se ele pedisse apenas o vetor tangente, o que você faria? A gente pegaria essa função e derivaria. Derivando essa função, ficaria derivado do cosseno é menos seno, derivado do seno é cosseno, derivado do t é 1. Pronto, isso aqui já é o meu vetor tangente. Agora eu quero que você calcule para mim o vetor tangente unitário. Então, para isso eu vou calcular o versor dele. Mas para eu calcular o versor dele, eu preciso calcular a norma dele primeiro. Então, é isso que eu vou fazer. Calcular a norma desse vetor aí. Então, como é que calcula a norma? Raiz quadrada, aqui vai ficar, isso daqui é ao quadrado, que é seno ao quadrado. Mais, isso daqui é ao quadrado, mais, isso daqui é ao quadrado, que é 1. Só que aqui você percebe, né? Quanto é esses dois aqui, ó? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui já é 1. Então, quanto é a norma? Raiz quadrada de 1 mais 1. Então, a norma é raiz de 2. Então, isso é a norma do vetor. Então, quem é o meu vetor tangente unitário? Agora eu consigo calcular ele. O meu vetor tangente unitário, que eu estou chamando de T, vai ser o meu vetor tangente dividido pela norma dele. Os dois eu já calculei. Já calculei tanto o meu vetor tangente quanto a norma dele. Eu só vou colocar aqui. Então, eu vou pegar esse vetor e dividir pela norma, que é raiz de 2. Vou dividir por uma constante. Então, eu vou dividir em cada coordenada. Então, vai ficar menos seno t dividido pela raiz de 2. Depois, cosseno t dividido pela raiz de 2. E, por último, 1 dividido pela raiz de 2. Então, esse daqui é o meu vetor tangente unitário. Tá bom? Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar a parte daqui. A gente vai desenvolver algumas propriedades usando esse vetor tangente unitário. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Bom, então, se ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta. Então, obrigado pela participação. Quarta-feira a gente se vê novamente. Até mais.